existe há 37 anos. No final do ano completa 38 anos. E eu, na realidade, tenho mais tempo do que a Casa das Mangueiras, porque eu comecei a trabalhar com meninos em situação de risco, adolescentes em vulnerabilidade social, antes de existir a Casa das Mangueiras. Nós descobrimos aqui em Ribeirão Preto um posto policial municipal que prendia meninos, e era um famoso posto chamado Postinho da Vila Virgínia. Nesse Postinho da Vila Virgínia, que a gente encontrou por acaso, quando nós estivemos lá pela primeira vez, isso 3 padres, uma monja beneditina e eu, nós encontramos 2 celas. Nessas celas, em cada uma das celas, tinham uns 20 meninos, só meninos. E essas celas eram grades fortes, ainda tinha um fio elétrico que era colocado nessa grade, e a grade ficava cheia de eletricidade, quem encostasse era jogado longe. E nesse posto policial, que era bem alguma coisa muito escondida em Ribeirão Preto, eles ainda tinham assim, outros elementos que pareciam assim, de um campo de concentração, porque na frente dessas 2 celas tinha um varal onde estava preso assim, um cachorro Doberman, e o cachorro andava de um lado para o outro, intimidando quem estava preso, os meninos que estavam presos nessa cela. E aí depois tinha um pequeno quintal onde tinha, em cima do muro, rolos de arame farpado. Dentro dessas celas, nós encontramos crianças e adolescentes. Tinha várias crianças de 7, 8 anos que tinha simplesmente, muitas vezes, roubado uma fruta no mercado e que a polícia colocava lá, sem boletim de ocorrência, e que ninguém sabia que essa criança estava lá. E tinha assim até jovens adultos na mesma cela e convivendo nessa situação. Então, dentro das celas também, tinha assim todo tipo de opressão, todo tipo de exploração. Quando nós chegamos lá, a gente encontrou vários meninos muito doentes. Eles tinham muitas feridas pelo corpo, saindo sangue e saindo pus dessas feridas. Os meninos, muitos deles magérrimos, muito brancos porque ficavam meses sem tomar sol, cabelo enorme, e era assim que eles viviam. E a gente teve notícias naquele momento que muitas crianças e adolescentes morreram dentro daquela cela. E aquilo assim, a minha vida ficou assim antes e depois da entrada nesse posto policial. Diante dessa situação, eu participava naquela época, foi o ano de 1973, eu participava de um grupo de direitos humanos da Igreja Católica. Então nós resolvemos, a partir de ter encontrado essa situação, que isso foi num sábado de manhã, que a gente iria assim, nas 3 igrejas que os padres estavam lá, uma delas era a catedral, que a gente, ao invés do padre fazer a pregação, a homilia, nós iríamos descrever esse posto policial. E isso aconteceu no sábado e domingo, nas missas de sábado e domingo. Nós nos distribuímos e descrevemos minuciosamente o que nós tínhamos visto naquele posto policial. E o que aconteceu em seguida foi que o juiz, na segunda-feira, chamou o padre da catedral no fórum e, por um acaso, o padre escolheu que eu fosse junto com ele. Me telefonou: Sueli, o juiz está chamando lá no fórum, vamos junto comigo. E fui. Quando nós chegamos no fórum, nós encontramos também umas 25, 30 autoridades, e eles começaram a nos interrogar o que nós tínhamos ido fazer no posto policial. A gente não pode esquecer que, ano de 1973, a gente estava em plena ditadura. Nós estávamos no governo Médici, que foi o governo mais rigoroso da ditadura. E o juiz é que falava conosco dentro dessa sala, cheio de homens, né? E a gente sentado de frente para eles e todos olhando fixamente para a gente. Foi um tipo de intimidação,
um tipo de tortura mesmo que eles fizeram conosco durante umas 2 horas e meia. E o juiz dizia o seguinte, que aquele posto policial já existia há 12 anos e que ele não sabia o que fazer e que ele fazia um desafio para a gente encontrar uma resposta. Na realidade, a gente não sabia também o que fazer. Mas depois de tanta pressão, tanta intimidação, eu e o padre, nós nos olhamos falando, tudo bem, nós aceitamos o desafio. Daí nós tivemos 2 ideias tão simplórias, tão elementares, tão simples, mas que no fundo tinha sabedoria. E nós falamos, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar dentro do fórum para mostrar que a gente não tem medo, que eles fizeram de tudo para a gente ficar com medo. Nós vamos voltar dentro do fórum e vamos pedir uma autorização para o juiz, para a gente entrar no posto policial a hora que nós quisermos. Então isso nós fizemos. Voltamos, pedimos autorização e com essa autorização a gente ia fazer a segunda ideia que nós tivemos. Nós falamos, olha, nós vamos lá no posto policial e vamos dizer para os meninos o que aconteceu, que a gente falou nas igrejas e que a gente foi chamada aqui no fórum, que a gente foi muito assim pressionada aqui dentro do fórum e que nós não sabemos o que fazer. Para eles pensarem o que nós devemos fazer. Porque eu acredito o seguinte, eu que faço trabalho social, já tinha alguma experiência a partir dos direitos humanos, né? Eu acho que onde está o problema, também está a resposta. E fomos lá, contamos, e já explicamos para eles o que tinha acontecido, para os meninos que estavam presos, e falamos para eles, olha, vocês não falem nada nesse momento, se vocês pensem que nós vamos voltar aqui. E foi isso que aconteceu, passados uns 2 ou 3 dias, a gente voltou, e os guardas eram obrigados a deixar a gente entrar, porque nós estávamos com uma ordem escrita do juiz. E quando nós voltamos, daí a gente já entrou dentro da cela, sentamos com os meninos no chão, em círculo, e perguntamos se eles tinham pensado. E eles começaram a falar, nós queremos uma casa, porque nós queremos uma casa. E mais uma vez, a gente foi super simples e falamos, tudo bem, então nós vamos procurar uma casa para vocês. E levamos a sério isso. E o que nós fizemos logo em seguida? A gente começou a pressionar o juiz para que ele fosse soltando os meninos que estavam lá, principalmente aqueles que tinham 7, 8 anos, eram crianças, e não tinham nenhum boletim de ocorrência, ninguém sabia que eles estavam lá. E, ao mesmo tempo, nós estamos procurando um local para fazer a casa que nós tínhamos prometido. Mas a gente andava em Ribeirão Preto com esses meninos que já tinham saído de lá, e a gente procurava um lugar e nunca tinha lugar nenhum. Ninguém queria aqueles meninos por perto. E isso demorou bastante. Ao mesmo tempo, acontecia o seguinte, os meninos, eles saíam do posto policial e iam para casa. Porque todos, de alguma maneira, têm casa. Mesmo o menino que está morando na rua, ele tem uma casa. Se não é a casa do pai e da mãe, se não é a casa da avó, sempre tem alguém que ele tem uma ligação, uma casa onde ele pode chegar. Então eles saíam do posto policial e encontrar as pessoas, porque, embora muitas pessoas não reconheçam isso, eles têm um amor, uma amizade, um carinho, do jeito deles, mas tem. E depois, naquela época, eles voltavam para o centro da cidade. Por que eles voltavam para o centro da cidade? Porque naquela época o dinheiro estava no centro da cidade. Então era ali que ele conseguia dinheiro para ele viver. Então ele voltava. Então o meu trabalho a partir daquele momento foi, além de procurar os meninos na periferia, nos lugares onde eles estavam, até em outras cidades aqui da Redondeza, eu comecei a ficar com os meninos no centro da cidade, na escadaria da catedral. Por que na escadaria da catedral? Porque ali a gente tinha a proteção da igreja, porque se a polícia viesse por cima, e isso aconteceu muitas vezes, a gente podia entrar dentro da igreja. Ali a gente tinha banheiro, e ali tinha uma praça em frente onde os meninos brincavam. E ali, naquela época a gente contratou uma marmita e a gente comia ali. E eu ficava com os meninos ali. Foi ali que eu comecei a aprender a trabalhar com esses meninos, né? E isso foi uma grande riqueza. Eu digo que até hoje a Casa das Mangueiras, que trabalha
que trabalha com, até hoje nós trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de risco ou em vulnerabilidade social, a Casa das Mangueiras dá certo porque nós aprendemos com os meninos. Foram eles que nos ensinaram. E isso assim foi mudando a minha vida. Fui encontrando um outro lado da sociedade, um lado assim muito cheio de uma riqueza, de uma pobreza extrema, uma situação de miséria, porque muitos meninos que moravam até numa estrada que é aqui perto hoje da Casa das Mangueiras, aqui que chamava Pau do Urubu, vocês calculam, eles moravam numas choupanas, eles comiam terra. Eu vi, por exemplo, gente comendo terra, de tanta pobreza. Mas do outro lado, eles tinham uma riqueza assim de, vamos dizer, de alegria, de iniciativa, uma energia muito forte. E eu comecei a descobrir esse outro lado do povo, né? Que dentro de cada pessoa, assim, das classes populares, existe uma força muito grande. E foi acreditando nessa força que a gente continuou procurando essa casa para os meninos, até que nós encontramos um terreno. E nesse terreno era uma pequena, assim, uma parte de uma chácara, e tinha assim uma casa que tinha só o alicerce de uma casa, e do lado tinha o material de construção e o alicerce pronto. Era uma daquelas antigas casas de chácara que eles iam fazer uma reforma. E ali nós achamos que seria um bom lugar para a gente fazer uma casa para os meninos, como eles tinham pedido, para cumprir a nossa palavra. E daí, na medida que os maiores iam sendo liberados pelo juiz, eles começaram, nós conseguimos que a prefeitura alugasse o terreno por um ano, e nós conseguimos, na medida que esses adolescentes, os maiores, iam saindo da cadeinha da Vila Virgínia, eles iam para esse terreno. Uma das igrejas contratou um mestre de obras e os meninos foram levantando as paredes da casa deles.